Para a igreja, já tinha saudades por aqui. Aleluia! Esse já foi o ano passado. Ora, acabamos de cantar uma coisa muito bonita. Há uma mensagem da cruz. Será que amamos mesmo? Ou é só aqui dentro? Será que lá fora também amamos? Por causa do afastamento que tivemos de Deus, quando Adão pecou, perdemos a capacidade de ter o amor dentro de nós, ter aquele amor incondicional, amar incondicionalmente, sem esperar algo em troca. E perdendo o amor, perdemos também a capacidade de perdoar. E às vezes eu dou por mim a pensar, porque é que eu tenho que perdoar sempre? Estou sempre a dar-me facadas, mas tenho sempre que perdoar. Às vezes também a tenho bem. Outra vez, fizeram isto outra vez. Tem que ser eu a perdoar outra vez? Pois tenho. Outras vezes sou eu sozinho. Pois, mais uma. Tenho que perdoar. Eu sei que tenho que perdoar, mas porquê? Porquê é que eu tenho que perdoar? E eu sei que tenho que perdoar porque fui perdoado. Tenho que amar porque também fui amado. Mas aonde? Como? Porquê? Então foi esta a minha questão. Perceber o porquê de eu ter que perdoar. Não gostei muito da resposta. Foi um peso, uma responsabilidade muito grande em cima de nós. E a resposta é a cruz, é a mensagem da cruz. Esta é a mensagem que nós acabamos de dizer que amamos, mas que às vezes, se calhar gostávamos de poder dizer, se calhar não amo assim tanto. Será que posso voltar atrás com a palavra? E vou ler em 2 Coríntios 5, 19 a 21. Eu não vou ler, para não estar a roubar espaço à pregação. Vou só dizer, se os irmãos quiserem podem ler, aí nas vossas Bíblias, nos vossos telemóveis. Mas nestes versículos de 2 Coríntios 5 a 19, Paulo fala sobre o que é que aconteceu na cruz, o que é que está por trás, no mundo espiritual, o que é que se passou. E explica que Deus não imputou o pecado de cada um de nós a nós, mas antes pôs esse pecado, essa grande dívida, e depois a parábola do credor incompassivo vai nos dar uma ideia dessa dívida. Dizia na parábola 10.000 denários, 10.000 talentos, era a dívida que o servo tinha e que foi perdoada. E essa dívida corresponde a qualquer coisa com 164.383 anos de trabalho. Será que alguém é capaz de trabalhar esses anos todos? Essa é a dívida que cada um de nós tem, pelo menos com Deus. Mas ele pegou nessa dívida e imputou a Jesus. Jesus pagou essa dívida por nós. Amém? E depois lá em João 19:30, e esta eu vou ler, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? A palavra que está no grego, tetelestai. A página foi a palavra que eu quis selecionar para fazer uma pequena publicação nas redes sociais, que foram publicadas aqui em Miranda, para passar a mensagem na sexta-feira. O que é que aconteceu na sexta-feira? Porque é que é uma sexta-feira santa? Porque Jesus pôde naquele dia dizer tetelestai. Na verdade ele disse machalem, se não me engano. Seria o correspondente hebraico. E esse termo, tanto no grego como no hebraico, ou no aramaico, era um termo utilizado muito pelos juízes quando os criminosos cumpriam as suas sentenças e os juízes passavam o decreto. Está cumprido, está saldada a dívida. E foi isso que Jesus fez por nós, na cruz. Amém. Ele saldou a nossa dívida. Glória a Deus. A nossa dívida foi cumprida por Ele. Mas não foi só um mero pagar aqueles 164.000 anos de trabalho. Ele deixou crédito. Ele deixou crédito para a frente, para que todo o pecado pudesse ser cumprido. Pudesse ser cumprido. E é aí que entra o nosso perdão. É por isso que nós somos perdoados. Amém? Vemos na parábola do bom samaritano, eu vou também ler, Lucas 10:35,
partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida bem dele e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aqui temos a revelação daquilo que Jesus fez por nós. Ele não só pagou o tratamento, como ainda se garantiu e se responsabilizou a depois pagar todo o mais que ele pudesse necessitar. E em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E essa sempre foi um versículo que me fez confusão. Como é que Deus pode ser justo se perdoa os pecados? Então, um ser que é justo tem que fazer cumprir a pena. Mas a gente está-se a esquecer que os pecados foram pagos na cruz. E Deus, sendo justo, Ele não pode fazer pagar o pecado 2 vezes. Se justo pagou os pecados, não pode alguém, não posso ir eu, não pode ir mais ninguém pagar pelos pecados cometidos. E quem somos nós se aquela dívida do pecado enorme de 164 mil anos foi paga por Jesus? Quem sou eu para exigir a Deus que vá responsabilizar o meu próximo, o meu irmão, por uma coisa insignificante, por mais que ela doa, por mais que ela magoe? Quem sou eu para exigir um segundo pagamento que Jesus já pagou por esse pecado? E por isso, irmãos, esta é a verdadeira mensagem da cruz. Esta é aquela que ainda agora dissemos que amamos. E urge que a gente não só diga aqui dentro que amamos essa mensagem, mas que vamos lá para fora proclamá-la. A melhor forma de proclamá-la, de dar o exemplo e perdoar toda a ofensa que nos possam cometer. Glória a Jesus. Amém. Aproveito também agora o tempo para estar aqui em cima para deixar uma nota. Atenção, há pecados que não são perdoados. E puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, se têm curiosidade desses pecados, vão ao nosso canal do YouTube, vão lá ver a pregação da semana passada do nosso pastor Eric, que ele fala um bocadinho sobre isso. E ajudem, não se esqueçam de subscrever, gostar do vídeo e de partilhar. Amém? Isso vai ajudar. Hoje alegro por finalmente ver esta igreja cheia, ainda que seja com um bocadinho da ajuda de Miranda, mas nós não somos 2 igrejas, somos uma igreja. Somos a igreja de Cristo. Miranda e Pombal estão aqui unidos para proclamar a mensagem de Jesus. Amém? Amém. E desafio, façamos também esse trabalho nas redes sociais. Ajudemos. Miranda ajuda Pombal e Pombal ajuda Miranda. Amém? Porque juntos somos mais fortes. Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Rubem, por esta pequena palavra. Amém? Ainda nesta tarde, quero convidar a Silmara a vir na frente. Tem um versículo para nós. E convidar depois também a Bianca a se preparar, que vai se estrear no piano. Amém? Paz, Senhor da igreja. Amém. Tem aqui uma frase que eu gostei de ler e eu escrevi aqui, eu vou ler antes de ler o versículo. Está na cruz o amor que você tanto procura nas pessoas. Agora, com todo respeito, pastor Érico, eu vou usar uma frase que o pastor Érico costuma usar. Me pergunte por quê. Pergunte por quê. Vou dizer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Amém. Glória a Deus. Está em João 3,16. Aleluia. Nós possamos todos os dias da nossa vida reconhecer que Jesus é o Deus da nossa vida. Ele é que devemos buscar, Ele é que devemos tudo. A nossa vida pertence a Ele. Amém. E todos os dias, não só hoje, como hoje comemoramos, é um dia especial, sim, mas todos os dias da nossa vida possamos reconhecer que a cruz está lá, o grande amor que derramou por cada um de nós. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma tarde especial. Muito bom estar aqui mais uma vez. Amém. Eu gosto muito dos louvores atuais,
principalmente os mais pentecostais, mesmo esses mais novos. Particularmente eu gosto muito de um grupo chamado Jesus Culture. A maior parte desses louvores são traduções dos louvores deles, e eu tive a oportunidade de vê-los ao vivo em São Paulo. Mas nada como um belo hino da harpa cristã para tocar nos nossos corações, não é? A mensagem da cruz talvez acho que seja um dos hinos mais bonitos já escritos, porque ele é digno de salmo, e eu fico muito contente em ainda mantermos viva essa chama dos hinos da harpa cristã. Somos pentecostais, né? Assembleano, todo assembleano gosta mesmo é da harpa, é ou não é? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14. É muito rápido, eu não quero me alongar, porque temos ainda muitas coisas por vir no dia de hoje. Eu já vou começar a ler aqui no versículo 3, está escrito assim: estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício? Porque podia se vender por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixai-a, por que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, assim quando quiseres, mas a mim nem sempre me tereis. Eu acho interessante porque quando Maria quebra o vaso de alabastro e derrama o unguento na cabeça de Jesus, Jesus não se importou que a casa de um leproso se transformasse em um templo. Você não compreendeu? Jesus não se preocupou que uma casa de um leproso se transformasse num templo. Amém. Porque onde Jesus está, aquele lugar se torna templo, aquele lugar se torna tabernáculo, porque a presença de Deus está ali. E aquele vaso, eu não sei se você sabe, um vaso de alabastro é duro como pedra, ele é muito duro. E o nardo era caro. Preste atenção, um vaso duro, que continha um óleo caro. 1 ano de trabalho. 1 ano entregue de oferta no templo. Vou falar de novo, porque quando levanta a oferta, muitas vezes você reclama. Muitas vezes você acha que é desperdício. Aquela mulher teve uma oportunidade única de fazer uma oferta de 1 ano de trabalho, porque ela estava na presença de Deus. E ela fez algo que ninguém faz, algo que ninguém mais poderia fazer, porque lá na frente Jesus vai dizer que o nome dela será dito por muitas e todas as gerações da frente. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos aqui não porque é domingo de Páscoa. Hoje é um dia especial não porque isso ou aquilo, mas porque temos a oportunidade de mais uma vez estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi substituída pela própria presença. Eu vou falar de novo. A Arca da Aliança era só um tipo da presença de Deus que um dia viria sobre a terra na pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno. O Deus Emanuel, o Deus conosco.
Jesus era a arca. Jesus representava a arca. A mesma arca que Moisés ungiu, lá no livro de Levítico, capítulo 8. E aqui nós vemos isso, preste atenção. Jesus estava fazendo o papel da arca, que estava sendo ungida por Maria, que estava sendo ungida por aquela mulher. Jesus é a presença de Deus. Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é tudo aquilo pelo qual buscamos. Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos. E Ele ressuscitou e está à destra do Pai. E um dia voltará. E um dia voltará. Eu vou falar de novo. Um dia voltará para me buscar, para te buscar, para levá-lo, para estar junto com Ele. E é isso que temos que ter como mensagem. Que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e voltará. Amém. Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, grandioso Deus, soberano e eterno Rei, Criador do céu e da terra, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Adorado seja o teu santo nome. Pai, estamos aqui nesta manhã, Senhor, nesta tarde, nesta noite, para buscar a Ti, Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração. Queremos, ó Deus, estar na Tua presença. Queremos glorificar o Teu santo nome. Queremos adorar o Teu santo nome, porque somente Tu é digno de honra. Somente Tu é digno de glória, Senhor. Pai, fala aos nossos corações. Ah, Senhor, ó Deus, alcança as nossas vidas. Pai, que possamos, ó Deus, a partir de hoje, proclamar a Tua mensagem, proclamar a Tua palavra, Senhor. Porque o Senhor vive, e o Senhor reina, e o Senhor virá buscar a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Desde a mordida do fruto, que eu tenho sido príncipe deste mundo. Como pai da mentira, muitos têm sido enganados. Jemima Maria, Sim, Senhor. quem sois vós? Mostra-me as tuas mãos. Como assim? Como assim as tuas mãos sujas? Eu não entendo. Eu não fiz nada de errado. Jemima Maria! Como ousas dizer que nunca fizeste nada de errado? E a vida que tu levas lá fora, Jemima? Fala-nos um bocadinho sobre essa vida! Mas, Senhor, eu era jovem. Eu era tão nova. Eu só queria aproveitar a vida. Eu só queria ser feliz. Eu não percebo. E tu tens mãos sujas. Tu só querias aproveitar a vida, Jemima! Tu quiseste ter vários relacionamentos,
Tu não quiseste perder as amizades, quiseste viver noitadas, vícios. A vida que eu te apresentei foi a vida que tu escolheste. E agora, Jemima, os teus amigos estão onde? Por causa disso, a tua alma pertence-me. Eu tentei mudar, tu sabes. Eu tentei chamar um grupo de jovens, mas eu não conseguia. Não me identificava, Senhor. Eu não percebo porque a vida não estão sujas. Jemima, tu sempre gostaste da vida que eu te apresentei. Não digas não, Jemima. Tu sempre gostaste da vida que eu te dei. E por causa disso, tu agora és minha. A tua alma pertence-me. Mentirosa, tu sempre usaste o teu corpo, o templo do Espírito Santo, para adquirir bens materiais, para satisfazer as luxúrias do teu coração. E por isso o teu nome não está escrito no livro da vida. Apartai-vos de mim, pois não te conheço. Levem-na! Beatriz Dias, Oh, meu senhor, eis-me aqui. quem sois vós? Mostra-me as tuas mãos. Como é possível as minhas mãos estarem sujas? Eu dava o dízimo, eu participava dos eventos da igreja, eu não faltava nem aculturação nem estudo bíblico. Senhor, como é que é possível? Beatriz Dias! Sabes como é que é possível, Beatriz? Porque só eras mais um número na igreja. Só eras mais uma a aquecer os bancos. Ias à igreja, Beatriz. Mas o perdão no teu coração, onde é que ele estava? As tuas mãos representam o ódio do teu coração, Beatriz. Não sabes quem odeia o seu irmão? É como se o matasse. Por causa disso, tu agora és minha! Mas, senhor, as pessoas não se importavam. Parecia que não gostavam de mim. Que culpa é que eu tinha? A culpa não era só minha. Eu não tinha forças para perdoar. Forças! Deixa-me rir, Beatriz! O ódio que eu coloquei no teu coração, tu nunca te preocupaste com ele. Pelo contrário, alimentaste-o. Escolheste não perdoar. Escolheste-me a mim. E por causa disso, a tua alma pertence-me. Assassina, tanta gente mataste o ódio no teu coração, porque nunca escolheste perdoar. A minha palavra está escrito: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E por isso o teu nome não está escrito no livro da vida. Apartai-vos de mim, pois não te conheço. Leva-na! Raíssa Silva, Finalmente chegou o dia em que vou conhecer o meu Senhor. Oh, meu rei, eis-me aqui. Nem sabes o quanto esperei por esse dia. quem sois vós? Mostra-me as tuas mãos. Sou eu, Deus, a tua ombreira. Quem sois vós? Mostra-me as tuas mãos. Não, não é justo. Olha, Deus, as almas que eu ganhei para o teu reino. Eu trabalhava em todas as reuniões. Não era só quando o pastor me chamava. Eu era a última a sair. Eu preocupava-me com os meus irmãos. Eu até libertava. Não é justo. Raíssa Silva! Ele aqui está amarrado. Está amarrado! Raíssa, tu tinhas uma boca suja! Levaste muitas almas para o reino dele! Calma-te. Levaste muitas almas para o reino dele! Mas à medida que o tempo foi avançando, esfriaste! Foi a mim que me escolheste! Lembraste-te de todos eles! Mas esqueceste o bem mais precioso, a tua alma! E por causa disso, tu agora és minha! Oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor viu quando eu me sacrificava, quando eu acordava de madrugada para orar e jejuar, mesmo estando cansada. Hipócrita! Mentirosa! Tu fazias todas essas coisas, mas tu levavas uma vida de aparência! Tu oravas de madrugada, mas certificavas de dizer a toda a gente o que tu estavas a fazer! Tu jejuavas, mas dizias a toda a gente aquilo que tu estavas a fazer! Começaste tão bem, Raíssa, mas acabaste tão mal! Esfriaste e escolheste-me! E por causa disso, a tua alma é minha! Minha! Eu vi quando ganhaste almas para o meu reino. Eu vi quando te entregavas. Mas foste esfriando. Começaste a viver uma vida de aparência, onde tudo aquilo que fazias era para a tua vanglória e não para a glória do meu nome. Por causa disso, eu, Senhor, não tenho parte contigo. O teu nome não está escrito no livro da vida. Apartai-vos de mim, pois não te conheço. Leva-na!
Santana. Lucas Santana! Este nem sequer vale a pena julgar. É só mais um drogado. É só mais um viciado. Sempre me serviu. Ele é meu. Basta! Esta alma pertence-me. No seu último suspiro de vida, ele arrependeu-se e voltou para mim, com sinceridade no seu coração, e entregou-se a mim por completo. Não! Não é justo! Ele sempre me serviu! Ele sempre foi meu! Sempre foi drogado! Sempre foi viciado! Não! Senhor, muito obrigado pela sua misericórdia, Pai. Obrigado por me acolher, Senhor. Muito obrigado pelo seu perdão. Não temas, pelo sangue do Cordeiro foste lavado, pelo sacrifício do meu filho foste comprado. O teu nome está escrito no livro da vida. Vinde porque te conheço e és meu. Não! Inúteis! Seus inúteis! Nem roubaram o carro para o inferno, vocês servem! Inúteis! Amados filhos, enquanto o mundo celebra a Páscoa, convido-te a refletir sobre o significado mais profundo deste dia sagrado. A Páscoa é um momento de renovação, de esperança e de amor incondicional. Há muitos séculos, o meu Filho, Jesus Cristo, sacrificou-se por vós, demonstrando o poder do amor e da redenção. Ele entregou a sua vida para que todos pudessem ser perdoados e encontrassem a salvação. Neste dia, lembrem-se do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição gloriosa. Ele venceu a morte para mostrar que a luz sempre prevalece sobre as trevas, que a vida sempre triunfa sobre a morte, que a luz da ressurreição brilhe nos vossos corações. Vamos estar na peça? Amém? É uma palavra forte, não é verdade? Nem todos os pecados Deus tolera, não é verdade? E por vezes achamos que estamos a fazer bem, simplesmente vir à casa de Deus, jejuar, orar, mas às vezes há o obscuro, não é verdade? Às vezes há muitas pessoas que levam uma vida que acham que é a vida ideal e que agrada a Deus, mas lá fora não estão a ser o cristão ideal. Amém? E Deus é tão bom que Ele tem misericórdia de nós. Deus é tão bom que entregou o seu Filho para que ainda hoje nós nos possamos arrepender e entregar a nossa vida a Ele. Amém? Nesta tarde, antes de passarmos para a palavra, eu gostava de convidar a irmã Soraya a poder orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, pela tua presença, obrigado. O pecador em tuas mãos, no nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre o Pai, que possas fazer uma palavra rema, para que, Senhor, esta palavra possa tocar, Pai, as nossas vidas, as nossas corações, e esta palavra possa transformar, Pai, as nossas vidas. Senhor, eu te óbvio peço, Pai, que nos diz os trovões ministradores que possam ficar gravados no teu dedo e guardem que possas guardar para dentro da igreja, no nome de Jesus, da distração, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos de entendimento, para que a gente possa ficar aqui ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, que agradecer hoje e sempre. Amém. Amém. Paz de Deus a toda a igreja, mais uma vez. Amém. É bom estarmos na presença do nosso Deus. Amém. Quantos estão gratos a Ele por aquilo que Ele fez por nós? Amém. Quantos podem declarar que amam Jesus? Amém. E as mimas já tinha falado disso há pouco, mas eu volto a frisar. Mais do que o evento, nós temos que nos lembrar disto todos os dias da nossa vida, irmãos. Não é somente mais uma celebração, não é somente mais um culto. Nós estamos a celebrar algo que tem que estar presente nos nossos corações todos os dias da nossa vida, irmãos. Nós estamos a celebrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas. E eu digo sim, Criador de todas as coisas. A palavra de Deus vai lá dizer em Colossenses capítulo 1:
Lá no versículo 15 até ao 17, Paulo vai dizer isto relativamente à pessoa de Jesus Cristo. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Jesus Cristo, Ele é o primogênito de toda a criação. Ele tem a primazia sobre toda a criação. Ele não representa somente a imagem invisível de Deus, como Ele representa toda a identidade de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Ele exibe a misericórdia e o amor divino. Ele exibe o poder que opera na fraqueza. Ele exibe o mistério divino que reconcilia toda a criação por meio da cruz. Ele já existia antes de todas as coisas. Cristo é a chave. Cristo é a chave que destrava. Cristo é a chave que destranca o significado e o propósito do universo. Cristo é a chave que destranca e destrava o significado e o propósito daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus irá fazer. É no poder de Jesus, é no seu nome que nós somos amparados e que o universo está sustentado. É pelo seu nome e é pelo seu poder. Mas nós hoje celebramos a Páscoa, e se nós formos um bocadinho lá atrás para contextualizarmos a primeira Páscoa, a primeira Páscoa ela surge entre o anúncio da 10ª praga por parte de Deus a Moisés e a execução da mesma. Vai lá estar em Êxodo capítulo 11, versículos 4 e 5. Deus ele vai anunciar a Moisés que o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos no Egito, desde homens a animais. E neste intervalo de tempo entre o anúncio e entre a execução é instituída a Páscoa, onde Deus vai dar instruções a Moisés para que o anjo da morte não matasse os primogênitos do povo de Israel. Isto vai lá estar em Êxodo capítulo 12 e depois os irmãos podem ler melhor em casa. Esta festa, a festa da Páscoa, viria a ser conhecida como a festa da libertação, porque iria dar origem à libertação do povo de Israel das mãos de Faraó. Deus vai então trazer um escape ao seu povo, aos seus filhos, onde cada casa tinha que separar um cordeiro ou um cabrito sem defeito, sem falha alguma. E esta exigência claramente prefigura a perfeição e a impecabilidade de Jesus Cristo, o último Cordeiro da Páscoa, cuja morte foi uma expiação substitutiva pelo pecado humano. Vocês não estão cá? Amém. E é interessante que eles tinham que passar o sangue do Cordeiro nas ombreiras e nas vergas da porta. E a palavra de Deus vem lá dizer em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Vem dizer o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Eu o tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então o sangue, ele representa a vida. A vida deste Cordeiro foi dada em troca de outras vidas. E esta expiação, esta libertação por parte do sangue de um Cordeiro, prefigura a salvação eterna assegurada pelo Cordeiro de Deus, que tal como João Batista disse quando viu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Amém. E a realidade é que, se não fosse pela pessoa de Jesus, se não fosse pelo seu sacrifício, se não fosse pelo sangue que ele verteu na cruz do Calvário, todos nós, sem exceção, estávamos condenados. Deus criou o homem e a mulher porque Deus sempre teve este desejo de estar próximo da sua criação.
Deus sempre teve este desejo de ter um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo com a sua criação. Mas por causa da desobediência de Adão e Eva, por causa do pecado, este relacionamento teve uma separação, houve um romper deste relacionamento. E sabem, porque Deus ele é santo, porque Deus ele é justo. Ele não quer coabitar eternamente com quem não é santo, com quem vive no pecado e com quem está cheio de imundícia no seu coração. Então, tal como a palavra de Deus diz e fala lá em Romanos capítulo 3, e vamos ler dos versículos 10 aos versículos 18 e também o 23. Romanos capítulo 3, versículos 10 a 18 e também versículo 23. Diz assim: como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, sonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E o versículo 23 diz, e todos nós conhecemos este versículo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado. E ao longo da palavra de Deus, desde a queda do homem, o homem ele foi feito de sacrifícios de animais, de maneira a que o sangue dos mesmos pudesse expiar os seus pecados. Os sacrifícios eram oferecidos como meio de reconciliação com Deus e expiação pelos pecados cometidos. Mas a palavra vem dizer lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, se era impossível, era necessário um sacrifício melhor. Era necessário um sacrifício digno. Era necessário um sacrifício de alguém sem defeito, alguém perfeito, alguém sem mácula. Era preciso que fosse vertido o sangue daquele que era perfeito e que não tinha pecado nenhum. O sacrifício de Jesus Cristo. E eu gostava e convidava-vos a abrir Isaías capítulo 52. Poderia ir para os Evangelhos, mas eu quero ler este texto de Isaías, capítulo 52 e 53, porque é claramente algo profético e algo diretamente relacionado da pessoa bendita de Jesus Cristo. Este texto caracteriza um servo sofredor. Claramente aquilo que Jesus foi. Porque tal como a palavra diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus ele não veio para ser servido, mas para servir. Amém. E ele sofreu, padeceu dor, suportou sobre si todas as nossas transgressões, por amor a nós. Amém. Então ele é um verdadeiro servo sofredor. Amém. E eu gostava de ler desde o versículo 13, capítulo 52, a partir do versículo 13, e vamos ler até ao versículo 12 do capítulo 53. E depois irei ler só alguns versículos nos Evangelhos. Mas diz assim a palavra de Deus: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou um ele, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E muito rapidamente, Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versos 67 e 68. Mateus, capítulo 26, versos 67 e 68, diz: Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os bofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Capítulo 27, a partir do versículo 27 até o 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, sendo uma coroa de espinhos, puseram-no na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. E eu pedia para projetar João capítulo 19, versículo 34. João capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Os irmãos já viram o peso, a dimensão, o choque, a dor, o sofrimento que era para todos nós termos sofrido. Éramos nós quem tínhamos de ser cuspidos, zombados, humilhados, agredidos, maltratados, crucificados. Mas aquele que não tinha pecado algum entregou-se por amor a mim e entregou-se por amor a ti. Todos nós vivíamos como pecadores. Todos nós estávamos diante de Deus como culpados por causa do pecado. Estávamos mortos e, por consequência, iríamos passar uma morte eterna longe de Deus. Vivíamos como escravos do pecado, estávamos sujos, éramos inimigos de Deus e estávamos debaixo da sua ira. Então não havia nenhum animal, nem sangue de nenhum animal que nos pudesse cobrir e fazer impedir de sofrer a ira de Deus. Mas é aqui que entra Romanos capítulo 5, versículo 8, e que diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É aqui que entra aquele versículo que a nossa irmã Silmara leu, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo. Imaginem, irmãos,
Deus estava a olhar para toda a humanidade. E Deus sabia claramente que ninguém ia estar a salvo. Ninguém ia escapar da sua ira. E é quando Deus está prestes a consumir toda a humanidade que a palavra que se fez carne, que o Verbo encarnado, que o mediador entre Deus e os homens, que o sumo sacerdote, que o único Cordeiro que tinha poder para tirar todo o pecado do mundo, Jesus Cristo, o servo sofredor, Ele coloca-se à frente do dedo de Deus, protegendo-nos a todos nós e leva sobre Ele toda a ira, todo o peso do pecado, todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, todas as enfermidades, todas as dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, quando éramos nós quem tínhamos que sofrer tudo aquilo que Ele sofreu. Mas Ele foi calado, suportou tudo até ao fim, por amor a nós. A palavra ela vem dizer em Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 14: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E os versículos 27 e 28 dizem: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O sacrifício de Jesus Cristo é eficaz e é eterno. Ele ofereceu-se a si mesmo de uma vez por todas, como definitivo e eternamente eficaz sacrifício pelos nossos pecados. A obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição são eternas, duradouras, para todo o sempre. A palavra vem dizer em Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12: ora, todo o sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então a obra de Jesus Cristo é perfeita, está completa e é a mensagem principal do Evangelho. Por isso é que Paulo vai lá dizer aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós não servimos a um Deus morto ou enterrado, nós servimos a um Deus vivo e que reina eternamente para todo sempre. Jesus, irmãos, antes de ser traído, Ele vai instituir a sua ceia, a ceia do Senhor, a comunhão uns com os outros enquanto corpo de Cristo, este símbolo da nova aliança, o refrigério de podermos celebrar este memorial daquilo que Ele fez por nós. E deixem-me só dizer aqui uma à parte, irmãos: a ceia não é para ser celebrada com tristeza. Não é somente no dia da ceia que nós nos temos que arrepender dos nossos pecados. É sempre, todos os dias da nossa vida. Por vezes celebramos a ceia com amargura, com tristeza, quando nós nos temos que arrepender todos os dias da nossa vida. Porque a ceia é um ato de alegria, é um gozo, é um refrigério. Podermos ser participantes desta nova aliança, podermos estar no corpo de Cristo. Foi por causa do seu sacrifício que nós hoje temos salvação. Então não é motivo de tristeza, é motivo de alegria quando nós nos juntamos como corpo e celebramos a ceia do Senhor. Jesus institui a ceia e vai orar para Getsemane. Com uma amargura tão grande, com uma agonia tão grande, que Lucas ele vai dar ênfase a isto. Ele vai dizer que o suor do seu corpo era como gotas de sangue. Ele estava agonizado,
Ele foi traído. Judas aproxima-se e diz: aquele que eu beijar é aquele que tem que prender. Judas aproxima-se, beija-o, trata-o por mestre. E reparem a dimensão do amor de Jesus Cristo, que naquela circunstância, saber que estava a ser traído, ele ainda o chama por amigo. Se nós achamos que sabemos o que é amar alguém, o amor de Jesus Cristo leva-nos completamente para outra dimensão, irmãos. Onde é que nós tínhamos a capacidade de chamar a amigo a alguém que nos tivesse a trair? A condenar-nos à morte? Então, se nós achamos que amamos, que nós possamos pedir a Deus que nos dê o seu divino amor. Amém. Porque a verdadeira dimensão de amor é o amor de Jesus Cristo. Amém. Jesus é traído, nós lemos, ele é cuspido, agredido, maltratado, chicoteado, trespassado, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, bateram-lhe com um caniço pela cabeça, foi crucificado na cruz. E imaginem, irmãos, tanta dor, tanto sofrimento. Eu imagino por causa do sangue todo, eu imagino o corpo de Jesus Cristo a ficar colado à cruz. Tanta dor, tantos hematomas, a ser gozado, mas ele permaneceu fiel até ao fim. Mesmo a ser humilhado, ele permaneceu fiel até ao fim, porque ele estava a ver muito mais além. Ele estava a ver o avivamento da sua igreja, ele estava a ver nações a serem alcançadas pelo seu Evangelho, ele estava a ver o derramamento do Espírito Santo na vida dos crentes, ele estava a ver sinais, prodígios, maravilhas acontecerem por causa do poder que há no seu nome. Ele estava a ver-nos a nós, a abandonarmos o pecado, a deixarmos o nosso velho homem e a olharmos para Ele. Ele estava a ver Satanás e o seu império a serem completamente destruídos. Ele estava a ver o seu reino, o reino de Deus, a ser estabelecido definitiva e eternamente. Então ele permaneceu fiel até ao fim. Ele morreu, está consumado, o véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso ao Pai. Então nós temos motivos para dar glórias a Jesus Cristo. Estarmos gratos por aquilo que Ele fez. Mas Jesus Cristo não se ficou por aqui, irmãos. Ele mostrou toda a sua autoridade, todo o domínio sobre todas as coisas, irmãos. Isto é uma ilustração. Eu imagino Satanás a colocar-se em cima do túmulo e a chamar todas as potestades, todos os principados, todos os demónios, todas as hostes da maldade, para que Jesus não saísse daquele sepulcro. Mas ao terceiro dia, Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo através do poder do Espírito Santo, e Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, e nada pode impedir que Jesus fosse ressuscitado. E por causa disso, Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu o pecado, aleluia, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele reina para todo sempre. E por causa disso, Deus Pai o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E um dia todo o joelho se há de dobrar, prostrar diante do esplendor de Jesus Cristo, e toda a língua há de confessar que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Nós lemos no início que Ele é o primogênito da criação. E Colossenses, Paulo, ele vai continuar e vai dizer que Ele é o primogênito dentre os mortos. A palavra vai dizer, Colossenses capítulo 1, versos 18 a 20. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele é o primogênito de toda a criação, Ele é o primogênito dentre os mortos, porque Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para nunca mais morrer, aleluia, assegurando assim a ressurreição daqueles que o seguem. Amém, irmãos? Então é por causa da sua morte e da sua ressurreição que hoje nós já não vivemos como pecadores, mas como perdoados.
Porque Jesus Cristo assumiu e assume o nosso lugar. A Bíblia afirma em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o texto que o Ruben leu há pouco: aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João vai lá dizer na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Amém. Ele assumiu sobre si mesmo os nossos pecados. Ele provou com a sua morte e ressurreição que tinha poder para perdoar o pecador. Então, pela expiação, pela substituição, aquele que não tinha pecado morreu no lugar do pecador, de maneira a que hoje nós possamos receber o seu perdão. Amém. É por causa da sua morte e da sua ressurreição que hoje já não somos revelados como culpados, mas inocentes, porque Jesus Cristo justifica-nos. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele assume voluntariamente o nosso pecado. Ele assume voluntariamente a nossa culpa. Ele paga o preço da nossa culpa e oferece-nos a sua justiça. Pela justificação, aquele que era inocente morreu no lugar do culpado, de maneira a que hoje possamos receber a sua inocência. É por causa da sua morte e da sua ressurreição que hoje já não somos revelados como mortos, mas vivos, porque Jesus Cristo nos regenera. A Bíblia afirma em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 5: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ele suportou toda a penalidade do nosso pecado, nomeadamente a morte. Mas Ele conquistou a morte e colocou em nós vida. Por causa da regeneração, aquele que tinha vida morreu pelo que estava morto para nos dar da sua vida, irmãos. É por causa da sua morte e da sua ressurreição que hoje já não somos revelados como escravos, mas somos livres, porque Jesus Cristo nos libertou. Ele redimiu-nos, irmãos. A Bíblia afirma em Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 14: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Irmãos, Ele pagou um preço tão grande para comprar a nossa liberdade, irmãos. Então, pela redenção, aquele que era livre morreu pelo escravo. Ele assumiu a escravidão do nosso pecado para nos dar da sua liberdade. É por causa da sua morte e ressurreição que hoje já não somos revelados como sujos, mas limpos diante de Deus, porque Jesus nos santifica. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 6, versículo 22: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Jesus Cristo, Ele assumiu a nossa impureza, o nosso egoísmo, todo o nosso pecado sobre si mesmo, quando morreu na cruz do Calvário. Mas Ele comprou a nossa santificação, irmãos. Pela santificação, aquele que era limpo, perfeito, morreu por aquele que estava sujo. Ele assumiu a nossa imundícia para nos dar da sua pureza. É por causa da sua morte e da sua ressurreição que hoje já não somos revelados como inimigos de Deus, mas como amigos de Deus, porque Jesus Cristo nos reconciliou com o Pai. Aleluia. Sua palavra vem dizer em Romanos capítulo 5, versículo 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus Cristo, Ele tornou-se inimigo de Deus quando assumiu o nosso pecado naquela cruz. O Pai virou-lhe as costas, tal como lá está escrito em Marcos capítulo 15, versículo 34, à hora nona clamou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, porque me desamparaste. Então Jesus tornou-se inimigo de Deus, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e tornarmos-nos amigos de Deus. E estou quase a terminar, irmãos. É por causa da sua morte e da sua ressurreição que hoje já não estamos debaixo da ira de Deus.
Nós agora somos vistos como filhos amados. Amém. Jesus Cristo é a nossa propiciação. A Bíblia afirma em Romanos capítulo 5, versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E 1 João capítulo 4, versículo 10: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo estava a orar no Getsemane, Ele sabia que ia ter que beber o cálice da ira de Deus. Ele pede que o cálice seja removido, mas Ele submete-se à vontade do Pai, por amor a Deus, por amor a nós. Jesus, Ele sabia que todos nós íamos ser consumidos pela ira de Deus. Mas Jesus, Ele diz: escondam-se atrás da cruz. E Ele absorveu sobre Ele toda a ira, todo o peso do pecado, aquilo que era para tu e eu termos sofrido. Pela propiciação, Ele recebeu a ira que nós merecíamos, para que nós agora pudéssemos receber o amor de Deus. Irmãos, eu estou quase a concluir. Isto tem um peso muito grande na nossa vida, irmãos. E se isto não tocar no nosso coração, algo está a passar de errado na nossa vida, irmãos. Se isto não nos confrontar, não nos fizer olhar mais para Jesus Cristo, mais para aquilo que Ele fez, algo de errado se passa na nossa vida. Jesus Cristo, Ele assumiu de livre vontade entregar-se no nosso lugar. Ele de livre vontade foi morto naquela cruz. Ele de livre vontade suportou o sepulcro, mas ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou, irmãos. Então aquilo que eu estou a pregar nesta tarde não são apenas palavras, irmãos. Porque as palavras que eu preguei apontam para a palavra, e a palavra tem um nome, a esperança tem um nome, a alegria tem um nome, a paz tem um nome, e o amor tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o nome acima de todo nome, que está vivo, não permaneceu morto, mas venceu a morte e nos deu a sua vida. E Ele um dia vai voltar e vai estabelecer o seu reino eternamente. E nós vamos viver uma vida eterna, lado a lado, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, com o nosso Pai, com o nosso Deus. Amém, irmãos? E eu convido os irmãos a ficarem em pé. Irmãos, há uma resposta que nós temos que dar. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho exige uma resposta. O sacrifício de Jesus Cristo foi e é suficiente para convencer vidas, para convencer corações. O sacrifício de Jesus Cristo está disponível para todos. Mas Jesus Cristo, Ele é um cavalheiro. O sacrifício de Jesus Cristo, apesar de estar disponível para todos, Ele só vai alcançar aqueles que querem ser alcançados por Jesus. Ele só vai alcançar aqueles que abrirem o seu coração. Ele só vai alcançar aqueles que confessam os pecados a Jesus, que se arrependem dos mesmos e que entregam toda a sua fé naquilo que Ele fez, naquilo que Ele é. Então Jesus Cristo, Ele é um cavalheiro. Ele não vai fazer nada contra a nossa vontade. Há uma decisão que nós temos que tomar. Ou aceitamos ou rejeitamos. E eu gostava de concluir com alguns versículos muito rápido. Nem precisam de abrir, eu vou ler. Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Atos capítulo 17, versículo 30 até ao 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda a parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E para finalizar, Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga.
Isto é aquilo que nos compete. Esta é a resposta que nós temos que dar. Este é o apelo que eu faço nesta tarde. Para que nós, entre nós e Deus, que nós possamos decidir aquilo que nós queremos para a nossa vida. Que nós possamos dar uma resposta a Deus nesta tarde. Mais uma vez digo, não é só mais um evento, não é só mais um culto, não é só mais uma celebração. É hora, é tempo de tomarmos uma decisão. É tempo de nós entregarmos a nossa vida a Jesus. É tempo de nós decidirmos viver consoante a sua vontade, o seu propósito, o seu querer e a sua palavra. É tempo de nós confessarmos diante de Deus os nossos pecados. É tempo de nós nos arrependermos deles. É tempo de nós depositarmos toda a nossa fé em Cristo, carregar a nossa cruz, negarmos-nos a nós mesmos e segui-lo em todo o tempo. Amém? Amém. Então inclinamos as nossas cabeças e vamos ter uma palavra de oração nesta tarde. Eu convido-te a falar diante de ti, Deus, possas clamar a Ele. E se a palavra te tocou, vamos orar nesta tarde e eu peço, dá uma resposta a Jesus nesta tarde, em nome de Jesus. Senhor, ó Deus e Pai, eterno Deus, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu decidiste entregar-te por amor a nós, Senhor, quando nós ainda éramos pecadores, ó Pai, estávamos tão longe, mas tão longe de Ti, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque através de Ti, ó Deus, barreiras foram quebradas, Senhor. O Evangelho alcançou-nos, Senhor, e hoje podemos dizer que somos livres, ó Deus. Podemos dizer que somos filhos amados, ó Pai. Podemos dizer que somos salvos, ó Pai, e que um dia vamos passar a eternidade lado a lado contigo, Senhor Jesus. Mas tem misericórdia, Senhor, daqueles que ainda não deram uma resposta, Senhor Jesus. Tem misericórdia daqueles que já não estão a viver no tempo da ignorância, Senhor. Tem misericórdia daqueles que já ouviram o Evangelho, Senhor, mas decidem viver para eles mesmos, Senhor, consoante as suas vontades e os seus desejos, Senhor Jesus. Tem misericórdia deles, ó Pai, porque, ó Deus, se eles permanecerem assim, ó Pai, eles vão passar uma eternidade longe de Ti, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, e levanta homens e mulheres aqui em Pombal, ó Deus, em Miranda, Senhor. Disponibilizem, ó Pai, a ir às ruas e a proclamar a mensagem da cruz, ó Pai. Esta principal coluna do Evangelho, ó Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e venceu a morte e o pecado, aleluia. E hoje somos mais que vencedores, por meio daquilo que Jesus fez. Ó Deus, toca no coração. É o Teu Espírito Santo quem convence, é o Teu Espírito Santo quem toca, é o Teu Espírito Santo quem fala a vida de cada um, Senhor. Mas nesta tarde, Senhor, nós queremos expressar a nossa gratidão e o nosso obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. E que nós nos possamos lembrar todos os dias da nossa vida, Senhor, de tudo aquilo que Tu tens feito e tudo aquilo que Tu já fizeste por amor a nós, Senhor Jesus. Agora fica connosco e eu tudo te peço e te agradeço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Jesus. Glória a Deus. Somos de Jesus. Amém. Que honra ser filho de Deus. Amém. Que prazer sermos dele. O Senhor nos guarda. Ele está presente em cada momento da nossa vida. Ele fez de tudo. Amém. Aquilo que estava ao seu alcance, Ele fez. Ele deu a sua vida para nos resgatar. Amém. Convido os irmãos a ficar sentados. Glória a Deus. Vamos ler a passagem referente à Santa Ceia do Senhor. Dizer que, irmãos, o sangue nos livra do juízo. Mas quando nós nos alimentamos do Cordeiro, Ele nos dá força para seguirmos em frente na nossa caminhada. Amém? Convido a abrir a palavra de Deus em João capítulo 6. João capítulo 6. Verso 47 em diante. Diz a palavra de Deus. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse:
na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o acaso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Queridos irmãos, ficarmos de pé. Vamos ter uma palavra de oração. E nós queremos viver pela força que vem do Altíssimo. Amém? Nós precisamos dele nas nossas vidas, em cada momento da nossa caminhada. E não é por acaso, Deus é poderoso para salvar cada família. E nós temos de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que a nossa família esteja debaixo do seu sangue. Amém? Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, te damos graças pela tua palavra, pela tua revelação à nossa vida. Obrigado, Senhor, por esta nova aliança, Senhor, que estabeleceste connosco, eterna, válida para toda a eternidade. Num dia, Senhor, nós podemos desfrutar contigo na glória. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, proteção, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu segues na nossa frente, guardando e abençoando o teu povo. Senhor, abençoa a unidade da tua igreja neste lugar. Que nós possamos ir daqui alegres, renovados, com os vestes alvas como a neve. Estamos tão gratos, Pai, porque tu verteste o teu sangue, Senhor. Senhor, o teu corpo foi dado, Senhor, em nossa troca, Senhor. Aquele que era inocente, Senhor, ó Deus, levou toda a culpa sobre as suas obras. Por isso, Pai, estamos gratos pelo teu amor, porque tu nos amaste de uma forma tão grande, tão maravilhosa. Senhor, sê connosco em cada momento na vida da tua igreja, dando direção e bênção até, Senhor, até o dia em que vieres buscar a tua igreja. Pai, tudo te entregamos no teu altar, no nome e no poder de Jesus. Amém. Glória.